Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a quarta semana do PET volume 4 e nesta semana nós vamos estudar um pouquinho mais sobre função exponencial. Tudo bem? É, então vou compartilhar aqui com a tela com vocês. Então aqui é quarta semana, né? Tema funções, função exponencial. E aí começa essa semana com a comparação entre função exponencial e progressão geométrica que a gente viu na segunda semana, né? Então, qual que é a relação entre elas? Se a gente notar, a função exponencial que a gente viu na lei de formação é a vezes b elevado a x. E o termo geral de uma PG, que é a progressão geométrica, né, é dado por a n, que é o enésimo termo, é igual ao primeiro termo, vezes a razão elevado a n menos 1. Então, se a gente comparar as duas funções, o f de x seria o quem? O an, né, que é o que está aqui. Esse A é o número que está multiplicando a potência. Quem está multiplicando a potência é o A1. Então, esse A aqui é equivalente a esse A1. O B é a base da potência, é equivalente a esse Q, que é a razão. E o expoente x é equivalente ao expoente aqui, n-1, né? Então, x aqui é n-1. Esse expoente x e aqui é o n-1. Então, se a gente notar, a progressão geométrica também é uma função exponencial. Só que aí tem um detalhe que a gente tem que tomar cuidado, porque no caso da função exponencial, esse x ele pode ser qualquer número real, né? Porque a função é definida para todos os reais. Já aqui na progressão geométrica, a minha variável é o n. E esse n, como ele é uma posição do número na sequência, ele só pode ser o número natural, né? O número natural, que você tem o primeiro termo, né? Você tem o A1, A2, A3. Aliás, a gente pode até contar aqui o diferente de zero, né? Quando eu coloco o asterisco, é diferente de zero. Por quê? Porque o n é o A1, que é o primeiro termo, A2, A3, A4, até o infinito. Então, o domínio, né? Quando a gente fala o domínio da função, no caso aqui, é os reais. E para progressão geométrica, o domínio é somente os naturais. Eu não posso falar que o n vale 2,5, por exemplo, né? Então aí tem um exemplo aqui, né? Mas nessa parte de comparar é basicamente isso, né? Só para a gente entender que a progressão geométrica é uma função exponencial. E agora, no decorrer da apostila aqui, são aplicações, né, das funções exponenciais. Então aqui tem um exemplo, uma obra de arte foi comprada por um investidor por R$ 8.000 e esse investidor espera uma valorização de 10% ao ano, no regime de juros compostos. Juros compostos, para quem não lembra, é juros sobre juro, certo? E aí a letra A determina a lei de formação da função, que fornece o valor V da obra em reais em função do tempo em anos. O tempo tem anos. Então aí começou aqui fazendo uma tabelinha, né? Quando t igual a zero, o valor é 8.000, né? Porque ele pagou 8.000, não passou nem um ano ainda. Quando t igual a 1, após um ano, essa obra vai valorizar 10%. Se ela vai valorizar 10%, então ela já vale os 100%, que é os 8.000, né? Mais os 10% que ela vai valorizar. E isso me dá 110%. Mas 110% é a mesma coisa que 110 por 100, né? Por cento é uma fração com denominador 100. E aí quando eu simplifico, quando eu faço essa divisão, eu tenho 1,1, ok? Então, por isso que aqui aparece esse 1,1. Esse é o 110%. Eu quero calcular o valor desse quadro. Com esse aumento, eu jogo 100% do valor dele e mais o aumento, que no caso de 10%. Deu 110%, por isso então, que após um ano, aqui o V de 1, após um ano, o valor vai ser 8.000 vezes 1,1. Após 2 anos, eu tenho esse valor aqui, que é o valor anterior, né, do ano anterior, vezes
de novo, né? Porque passou um ano, então vai ser aumentado 110%. Aumentar 10%, né? E aí, no caso da multiplicação, como ela é associativa, então eu posso pegar e multiplicar esses dois aqui primeiro, né? Como as bases são iguais, eu vou ter 1,1 ao quadrado e o 8.000 repetir. Fazendo esse mesmo processo, né? Porque agora 3 anos, isso aqui é o do ano anterior, né? Que é equivalente a esse daqui, vezes 1,1. Multiplicando esses dois de novo, eu tenho 1,1 vezes 10 ao cubo. E assim por diante, tá vendo que o 8.000 sempre está se repetindo. E aqui a base minha é sempre 1,1 também, só que o que está variando é o expoente, por isso que é uma função exponencial. E aí, se a gente comparar aqui o t com o expoente aqui, a gente vai ver que o expoente é sempre igual à quantidade de anos que se passaram. Ou seja, então o v de t vai ser 8.000, que é o valor fixo, vezes esse 1,1 também, que é um valor fixo, elevado a t, que é o tempo. Esse é a variável. Conforme o tempo passa, esse valor vai ser diferente, né? E aí você tem a lei de formação para essa função, ok? Aí a letra B, é, 6 anos após a compra, qual será o valor da obra? Aí é só substituir, né? Se eu quero 6 anos após, então eu vou substituir o t por 6, né? Substituir o t por 6, daquela expressão que eu encontrei aqui em cima, e resolve essa expressão. Enquanto que 6 anos após, essa obra vai valer R$ 14.172,49. Né? E aí é questão de conta, né? Letra C, esboce o gráfico. Como você já tem aqui vários pontos, né, que a gente encontrou aqui, basta eu multiplicar esses valores aqui que eu vou encontrar o valor da obra naquele determinado ano. E aí basta eu ir marcando os pontos, né? 0 ano, o valor é 8.000. 2 anos tem um valor aqui que foi calculado. 4 anos foi calculado o valor aqui. E aí traçou a curva, né, exponencial. E na letra D, determine quanto tempo haverá para que o valor da obra se duplique. Ou seja, que tem que valer 16.000, né? E aí, olhando aqui para o gráfico, era 8.000 para duplicar, ela tem que valer 16. Então, 16 aqui, se a gente notar, ela está aqui entre o 6 e o 8, né? Mas ela está... Se a gente dividir aqui, vou dar um zoom. Dando zoom aqui, ó, a gente percebe o seguinte, que o gráfico corta bem nesse ponto aqui, ó. Se eu dividir esse quadrado em 5, né? Então, do 6 até o 8 são 2 unidades. Se eu pegar 2 e dividir em 5, isso vai dar 0,4 cada uma. Então, aqui é 6,4, 6,8, 7,2, 7,6 e 8. Então, aqui no caso aqui é 7,2. Então, para duplicar o valor, tem que se passar 7,2 anos, né? Mais de 7 anos para duplicar esse valor. Né? Aqui, no caso, observando o gráfico acima, pode perceber que a obra de arte duplicará seu valor, isto é, valerá R$ 16.000 pouco antes de se completar 8 anos, né? Como eu disse, tá antes de chegar a 8, né? Mas mais do que 7 também pelo gráfico. E aí, tem algumas atividades aqui para vocês resolverem, ok? A número 1 aqui, por exemplo, uma questão do Enem 2016, diz o seguinte: o governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a reprodução. Então, ó, a produção de bactérias em função do tempo é dado por essa expressão, 40 vezes 2 elevado a 3t. Então, esse P de T é a população em milhares, né, em milhares. Opa, aí. E o T é o tempo, em hora, ok? Então, para a gente confirmar, né, inicialmente aqui
era 40.000 unidades. Inicialmente, o tempo tem que valer zero, né? Então, quando t vale zero, 3 vezes zero dá zero, 2 elevado a zero dá 1. Todo número elevado a zero é 1. E 40 vezes 1 é 40, ou seja, a população inicial era de 40.000 unidades, né? Porque o valor aqui tem que ser multiplicado por 1.000, porque a unidade é em milhares. E aí, resolvendo esse exercício, em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos a população será. Então, agora eu quero 20 minutos, mas lembre-se, o tempo aqui está em horas, então eu não posso substituir o t por 20. Eu tenho que fazer a conversão. Então, 20 minutos equivale a quantas horas, né? A gente pode fazer uma regrinha de 3 simples, né? Uma hora, né? A gente pode pensar assim, o tempo em horas e em minutos. Tabelinha simples. Então, uma hora tem 60 minutos. Ok? E 20 minutos. Quantas horas vão ter? É isso que eu quero descobrir. Como aqui essas grandezas são diretamente proporcionais, basta eu multiplicar cruzado, né? 1 está para x, assim como 60 está para 20. E aí multiplica cruzado aqui. Então eu vou ter que 60x é igual a 20. Então o x vai ser igual a 20 dividido por 60. Que simplificando vai ser igual a 1/3. Ok? Só para a gente não se confundir aqui, né? Como a minha variável está chamando de t, então eu vou chamar aqui de t. T, só vou trocar, mas a ideia é a mesma, só muda a letra. Só para ficar de acordo com o exercício, né? Porque a gente está trabalhando com o tempo ali. Então 20 minutos é a mesma coisa que 1/3 de hora, né? 1/3 de hora. E aí, então, no caso, agora basta eu substituir aqui o t por 1/3, né? Então aí eu vou ter então a população após 20 minutos, né? Vai ser dada por 40 vezes 2 elevado a 3 vezes o t, que é 1/3. E aí, como que eu vou resolver isso? 3 vezes 1/3, aqui vai cancelar, né? Porque 3 vezes 1/3 dá 1. Então isso vai ser igual a 40 vezes 2 elevado a 1, que é igual a 40 vezes 2, né? Que é igual a 80. Como aqui a unidade é em milhares, então é 80.000 bactérias após 20 minutos. E aí, no caso, a população inicial é de 40, após 20 minutos é 80. O que aconteceu? Duplicou, né? Então a população duplicou em 20 minutos. Ok? E aí os demais exercícios são similares, né? São aplicações de funções exponenciais. E aí vocês praticam aí, ok? Então por hoje é só. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem. Boa semana a todos e bons estudos.